Namastê, futuros grandes mestres. Desafio de hoje aqui, vou resolver já para a gente começar a nossa aula. Tem a ver com raio-x, que foi o que a gente viu na aula passada, tá? Espero que você tenha encontrado. Aqui a gente tem a nossa torre em B8, que vai subir até B1, dando cheque, tá? E aí, bom, se o branco quiser, ele pode botar o bispo aqui na frente, não tem problema, mas aí a gente vai tomar o bispo e ainda vai ganhar mais uma peça. Não é o ideal. O ideal aqui, né, como essa casa aqui tá, essa coluna toda tá cortada pela nossa torre, resta ao rei somente a casa E2. Então o rei se desloca até E2 e agora a nossa torre captura a torre lá em H1. Aí agora a gente fica com uma torre de vantagem, dá para ganhar o jogo facinho. Tá? Espero que você tenha descoberto a resposta desse desafio. Bora para a aula de hoje. O tema da aula de hoje é ataque descoberto. O ataque descoberto, se o Ronaldinho Gaúcho fosse jogador de xadrez, o ataque descoberto ia ser o ataque preferido dele. Porque o Ronaldinho Gaúcho, para quem deu o azar de não ver o Ronaldinho Gaúcho jogar, o Ronaldinho Gaúcho tinha uma jogada característica dele que ele olhava para um lado e tocava a bola para o outro. O ataque descoberto é mais ou menos isso. Você mexe uma peça para um lugar, mas na verdade o que você está querendo é mexer uma outra peça para outro lugar. Para a gente entender como é que funciona, já deixei essa situação preparada aqui para gente. E aí você repara aqui, eu vou pegar esse peão que está em D2 e vou movimentar ele até D4. Pode ser até D3 também, tanto faz, mas eu vou movimentar esse peão aqui até D4. Repara que quando eu faço isso, eu tiro o peão da frente do bispo. Esse peão estava na frente do meu bispo, atrapalhando o meu bispo. A partir do momento que esse peão saiu daqui, o meu bispo passa a ameaçar a dama adversária. E aí, se o jogador adversário não estiver atento, né, vamos supor, ele distraiu, ele não viu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, vou capturar o peão aqui, que na sequência, imediatamente, eu já ameaço o cavalo dele. Então ele vem cheio de fome, captura seu peão achando que está abafando aqui, que vai conseguir capturar o seu cavalo, e na verdade ele não reparou que você é que vai pegar a dama dele agora. Pegamos. Então o cheque descoberto, ele é muito útil para jogar contra adversário, tá meio distraído, tá meio tenso com outra situação, né? Aí você vai dizer, mas esse caso aí que você mostrou é muito fácil, eu não acredito que alguém caia nessa jogada que você fez aí, não tem problema. Olha essa outra situação aqui, bem parecida. Nossa vez de jogar, o que a gente vai fazer agora? Vai trazer o nosso peão para D4, de novo, a mesma jogada. A gente traz o peão para D4, olha o que acontece. A gente ameaça o cavalo com o peão, ao mesmo tempo que ameaça a dama com o bispo. Então, o nosso ataque descoberto acabou virando um ataque duplo, tá? A gente emendou aí já, puxando a nossa aula lá anterior, ou 2 aulas atrás, não tenho certeza agora, que a gente viu o ataque duplo, a gente faz um ataque duplo com 2 peças. Não tem como ele defender tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai torcer para ele defender o cavalo, porque a gente fez esse movimento aqui, então a gente torce para de repente ele mover o cavalo, né? Ele pode trazer o cavalo aqui dando cheque? Pode, mas aí a gente ganha o cavalo aqui da mesma forma depois que ele salvar a dama. Tá? De qualquer forma, a gente conseguiu aí conseguiu uma vantagem, tá? Mas se ele distrair aqui, de repente, se ele volta para cá, fala assim, se quiser trocar aqui, a gente troca, a gente ganha a dama, tá? Porque o xadrez é assim, né, gente? A gente tem que preparar a nossa jogada e contar que o adversário não veja o que a gente está querendo fazer, né? Então, o ataque descoberto, ele faz muito bem esse papel, né? Se moscar, estamos pegando aí uma peça ganhando uma vantagem. Uma outra situação aqui, porque eu dei, para dar uns exemplos um pouquinho diferentes, reparar essa situação de jogo. O nosso bispo não está dando cheque no rei, porque a gente tem o nosso cavalo aqui na frente, tá? Aqui, tem o nosso cavalo na frente. Então, se eu tirar o cavalo, eu dou um cheque
E aí, quando a gente dá um cheque descoberto, porque aqui eu mostrei anteriormente, eu estava falando de você ameaçar a dama. Né? Você pode ameaçar, você pode dar ataque descoberto ameaçando a dama, torre, cavalo. Você pode ameaçar qualquer peça com ataque descoberto, inclusive o rei. Só que o rei passa a ser um cheque descoberto. Aí a gente já bota o nome de cheque descoberto. Então, qual é a grande vantagem do cheque descoberto? A vantagem do cheque descoberto é que eu posso jogar a peça que eu vou tirar da frente sem o risco de perder ela. Porque ao invés de capturar a peça que eu vou mover, o adversário vai ser obrigado a se livrar do cheque. Por exemplo, só um exemplo. Eu posso tirar esse cavalo que está em F6 jogando ele em D7. Tá? Aí, mas aí esse cavalo preto aqui vai capturar esse cavalo. Não, não vai, porque ele está tomando um cheque do bispo. Então, ele é obrigado a se livrar do cheque. Então, ele vai ser obrigado a mexer o rei. E aí, depois eu posso tirar esse cavalo daqui sem problema. Só que qual é a grande vantagem do cheque descoberto? Como você pode jogar a sua peça sem medo de perder ela, a menos que você jogue para o lado do rei, né? Por exemplo, se eu jogar meu cavalo aqui, aí é um cheque descoberto inútil, porque o rei adversário vai capturar meu cavalo aqui e não adiantou nada. Então, a menos quando você afasta a sua peça do rei, você pode jogar lá onde você quiser, sem o perigo de ser capturado. Então, nessa situação aqui, qual é a vantagem que a gente tem? Trazer o nosso cavalo até E4. Porque a gente traz o cavalo até E4, dá o cheque, o rei é obrigado a sair do cheque, e aí ele pode trazer o rei para H7, pode trazer o rei para G8, ou pode até botar o peão aqui na frente, tanto faz. O que importa é que na sequência o nosso cavalo vai capturar a dama adversária. Então repara, ele não tem como salvar a dama, porque ele precisa se preocupar com o cheque. Né? Então a gente, dando o cheque descoberto, a gente consegue capturar a peça adversária, porque ele não... ele pode trazer a dama aqui, bloqueando o cheque, mas aí o nosso bispo captura do mesmo jeito. Tá? A gente vai capturar a dama. Então, assim, a dama está perdida porque a gente conseguiu criar uma situação de cheque descoberto. Outra situação de cheque descoberto. Ó, aqui, repara. Nossa torre vai dar um cheque descoberto se a gente conseguir tirar o bispo que está atrapalhando. Então, repare, eu posso jogar esse bispo em G5, em H6, em E3, em D2, em C1. Eu posso jogar esse bispo em E5, posso jogar ele aqui em D6, porque o peão não vai poder capturar. Né? Se eu jogar ele aqui, o peão não pode capturar, porque a gente vai estar dando cheque. Só que a grande vantagem aqui, qual é? A grande vantagem é a gente capturar o peão de C7, porque ao mesmo tempo que a gente dá cheque, a gente vai capturar essa torre aqui na sequência. A gente ameaça essa torre aqui. Como é que ele vai se livrar desse cheque? Ou ele vai trazer o rei para E8, ou ele vai trazer o rei para G8. E não importa o que ele faça, para onde quer que ele vá, graças ao cheque descoberto, a gente conseguiu aqui capturar a torre adversária. Tá? Então, anota aí mais uma para o seu repertório. Né? A gente já viu duplo, a gente já viu triplo, a gente já viu garfo, a gente viu raio-x na aula anterior. Agora anota aí mais uma para o seu repertório. Agora você também sabe que existe uma coisa chamada cheque descoberto e ataque. Né? Ataque descoberto. Ataque depende da bobeira do adversário de não ver que ele vai tomar. Né? Que você está dando um ataque descoberto. Mas o cheque descoberto é sucesso. Conseguiu dar um cheque descoberto? Sucesso! Então, anota aí mais uma para o repertório de vocês. Vou deixar o desafio e vejo vocês no próximo vídeo.